começando a gravar, então, Ivone, vou te agradecer muito por ter aceito o convite, né? Por estar com a gente aqui hoje. Pessoal, o Ivonei, ele é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é advogado, professor assessor de Direito Internacional e dos Direitos Humanos no Aparimum, do Instituto de Investigação e Debate em Direito do Peru, e membro da Sociedade do Quebec de Direito Internacional, que eu não vou me arriscar a falar em Uhum. francês, porque melhor não correr esse risco. E, além disso, ele tem assim, uma longa e invejável experiência, tanto, né, no sistema interamericano, quanto com a proteção internacional de patrimônio cultural. E por isso é uma alegria, Ivone, te receber aqui hoje, e seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, Jéssica. Muito obrigado mesmo. Para mim é um prazer estar aqui contigo, estar com a tua turma aqui de Direito Internacional Público. Um prazer estar sempre contigo. Lembro que a gente se conheceu há 7 anos atrás aqui em Porto Alegre, né, no Urbismum. Desde então, uma grande amizade, uma grande parceria que eu tenho contigo. Então, só agradecer por tudo isso, né? Bom, então, como a Jéssica falou, então, as minhas duas áreas de pesquisa e atuação são tanto no sistema interamericano de direitos humanos, como também no ponto de direito internacional do patrimônio cultural, né? E como é que surgiu, antes de eu começar propriamente explicando as noções gerais de direito internacional do patrimônio cultural para vocês, explicar para vocês como é que eu fui parar um pouco né, nessas duas áreas, esses dois ambientes, né? Isso tudo começou, eu diria que a semente, o que eu quero ressaltar isso para vocês, ainda mais que vocês são estudantes de graduação, começou tudo através de participação de Moot Courts, especialmente o Jessup, que foi a minha grande escola, né? Então, no Jessup, que eu tive pela primeira vez o contato com o direito internacional do patrimônio cultural. Foi um caso hipotético que caiu na edição de 2012, envolveu esse tema, e me fascinou de cara, assim, porque é um tema que, se vocês abrirem qualquer manual de direito internacional público, não tem uma vírgula, um rodapé, uma seção, nada sobre isso, absolutamente nada sobre isso. E aí, no entanto, vocês podem observar que volta e meia esse tema às vezes aparece no noticiário, principalmente, por exemplo, agora esse ano, um exemplo clássico que vocês podem ver, por exemplo, agora com a questão de retorno de bens culturais da Europa para a África, por exemplo. É algo que tem aparecido muito em noticiários da França, da Inglaterra, principalmente agora com esse ponto do Brexit, por exemplo, uma das pendências do Reino Unido foi justamente a não devolução de bens da Grécia que estão no British Museum. Isso é um exemplo para vocês como isso ele aparece na mídia, mas não é tão abordado dentro da doutrina daqui do Brasil, né? E eu acho fascinante. E dentro aqui do nosso ambiente também, aqui Brasil, nós temos também vários bens culturais que são considerados patrimônios culturais da humanidade. Né? Depois, mais tarde, eu vou explicar melhor essa divisão de como é de patrimônios culturais materiais e imateriais, mas temos vários, por exemplo, Foz do Iguaçu, ali, as Cataratas do Iguaçu, é um patrimônio natural da humanidade reconhecido pela Unesco. Aí onde vocês estão, em Ouro Preto, por exemplo, também é um outro lugar que é reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, só para exemplificar como é um tema que está presente aqui no Brasil, mas que a doutrina é silente, é uma pena isso, né? E quanto ao sistema interamericano, foi depois que eu me formei, comecei a advogar, que aí eu conheci pessoas aqui em Porto Alegre que trabalham com que participam de Moot Courts, né, dessa temática, né, e acabei me interessando, e acabei pesquisando e atuando em alguns casos como amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, enfim, então, só para situar vocês de como fui parar nesse universo, né, nessas duas vertentes. Bom, para a aula de hoje, então, como a aula, o fim é dar uma noção geral de direito internacional, direito internacional do patrimônio cultural para vocês. Então, eu dividi especificamente, primeiro, eu dividi especialmente em 6 blocos aqui a minha aula. Primeiro, o bloco seria abordando
noções gerais de conceito, de um pouco de como surgiu esse estudo dentro do direito internacional. Depois, 4 blocos explicando, de uma maneira mais geral, 4 convenções muito importantes sobre direito internacional do patrimônio cultural, 4 convenções que o Brasil é membro, ratificou, então são convenções importantes para vocês saberem. Claro, tem outras que vocês poderiam estudar, mas para ter noções gerais, uma noção total seria isso. E o 6º ponto, que é um ponto que me interessa muito, que é um ponto que já tem sido alvo de debate mais recente, que é a questão de a responsabilização individual por ataques a bens culturais / patrimônio cultural da humanidade. É um tema que já apareceu em alguns casos de tribunais internacionais. Então, para dar esse fecho, eu quis dar esse fecho, então, para explicar alguns casos para fechar a nossa aula, né? Bom, então, primeiro ponto, com relação às bases, um pouco de como surgiu, né, o estudo do direito internacional do patrimônio cultural, de quais foram as primeiras manifestações em âmbito de tratados multilaterais que estabeleceram a proteção do que seria algo importante para a cultura, a proteção do que seria algo importante para a cultura, né? Bom, então, nós podemos ver que os primeiros tratados multilaterais que estabeleceram obrigações de proteção àquilo que mais tarde se entenderia por bem cultural ou / patrimônio cultural reconhecido pelo direito internacional, foram as convenções da Haia sobre as regras de combate, especificamente em 2 momentos. As convenções da Haia de 1899 e depois as convenções da Haia de 1907. Especificamente, foram uma série de convenções, né, em cada dessas conferências, e especificamente foram nas 2 datas, tanto 1899 como 1907, especialmente a 4ª convenção de cada data. Então, a 4ª convenção da Haia de 1899 e a 4ª convenção da Haia de 1907. Lá estabelecia, num dos seus vários artigos, que os estados, em caso de conflito armado, caso de combate, de guerra, eles estavam proibidos de atacar lugares dedicados à promoção de cultura, educação e religião de um povo. E também lugares dedicados à promoção de caridade dentro do território. Embora isso ainda não tivesse a definição de o que seria bem cultural, o que seria patrimônio cultural, intrinsecamente aqui já estava estabelecida a primeira base no âmbito multilateral, em termos de tratado, a proteção do que nós entendemos hoje por patrimônio cultural e bem cultural. Então, digamos que essas seriam as primeiras convenções que trataram, no âmbito multilateral, a proteção do que hoje nós entendemos por bem cultural, patrimônio cultural. Muito bem, então, ali, fim do século XIX, início do século XX, então começou essa primeira base dentro do direito internacional. Então, aí, como você sabe, teve a Primeira Guerra Mundial, e aí, com a Segunda Guerra Mundial, como houve uma série de furtos de bens culturais, de obras que foram utilizados para financiar o exército nazista, enfim. Então, houve toda essa problemática acerca desse ponto de furto de obras, e inclusive da África também, quando teve a campanha na África, também teve um grande problema de furto de obras, né, de tribos, de países africanos, né, levados para financiar a guerra. E aí, com o fim da guerra, e com a criação da ONU, em 45, e depois, no ano seguinte, 46, com a criação da Unesco, que aí começou a se levantar esse debate da proteção do que nós poderíamos entender por bens culturais, né? A promoção desse ponto tão sensível da cultura, né? O que se entenderia? Então, a partir de 46, com a criação da Unesco, que aí a própria Unesco levantou um debate no ano seguinte, 47, já para a criação de uma convenção voltada para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado. Isso acabou se resultando, então, na primeira convenção, que foi a Convenção da Haia sobre a proteção de bens culturais em caso de conflito armado, de 1954. Então, essa, digamos, é a que inaugura
o que nós entendemos, assim, já dá a primeira grande base para o direito internacional do patrimônio cultural, porque ali já estabelece a definição de bem cultural. A primeira definição de bem cultural foi levantada nessa convenção, né? Então, essa convenção, ela estabeleceu ali, no seu artigo 1º, três pontos especiais, né? Que ela entende por bem cultural. Então, só lendo en passant para vocês aqui, né? Então, ali, ela entende na linha A que seriam bens móveis ou imóveis que apresentem grande importância para o patrimônio cultural dos povos. Aí ela enumera várias situações. Segunda circunstância, edifícios cujo objetivo principal e efetivo seja de conservar ou expor os bens culturais móveis, como, por exemplo, museus, né? E o terceiro ponto seriam os centros que compreendam um número considerável de bens culturais, como, por exemplo, sítios arqueológicos, como nesse sentido. Então, esse foi a primeira grande convenção que trouxe uma definição do que seria um bem cultural. E daqui, o direito internacional do patrimônio cultural começou a evoluir de uma maneira mais acelerada. Muito bem, então, essa foi a primeira grande convenção. Aí, na sequência, anos depois, houve a criação de uma outra convenção, já que esse ano completa 50 anos. É uma convenção que, inclusive agora, com esse contexto de pandemia, eu tenho observado que ela tem voltado ao debate, que é a Convenção da Unesco de 1970, sobre a proibição de exportação e importação de bens culturais removidos ilicitamente. Essa também foi uma convenção muito interessante, que o foco dela é justamente a proteção do tráfico ilícito de bens culturais. Então, por isso que ela voltou à tona agora esse debate, né? Agora, nesse momento, exclusivamente de pandemia e tudo mais, que está acontecendo um aumento de tráfico ilícito de bens culturais, inclusive, esses dias eu recebi um e-mail do próprio newsletter da ONU, que vocês podem se inscrever no newsletter da ONU, que tem uma quadrilha internacional que está promovendo o tráfico ilícito de bens culturais, e eles fazem o seguinte: eles criaram um selo, como se fosse da Unesco, de chancela, um selo falso, e aí eles vendem esse bem cultural com esse selo falso da Unesco. E eles mandam e-mail, não, está certificado pela Unesco, aqui está o nosso selo e tudo mais, e vendem por valores exorbitantes para a Europa, para a Ásia e para a América do Norte e tudo mais. E aí a ONU mandou um e-mail dizendo, alertando, olha, a Unesco não emite selo de transparência tal como essa quadrilha estabelece. Então, caso vocês recebam propostas de venda de bem cultural com o selo da Unesco, é completamente falso, denunciem no país que vocês estão, porque isso faz parte de uma quadrilha internacional de tráfico ilícito de bens culturais e tudo mais. Então, só para vocês verem como esse tema ele está presente agora nos noticiários, né? Então, essa foi uma convenção muito interessante que trouxe isso. E também um outro ponto que essa convenção também inaugurou foi o ponto de retorno de bens culturais, que eu depois, no decorrer da aula, eu vou explicar melhor isso, né? E essa convenção, ela ampliou a definição do que nós entendemos por bem cultural. Enquanto na Convenção de 54, ela enumerou em 3 situações que ela entenderia por bem cultural, no seu artigo 1º, já nessa Convenção de 1970, ela enumera, assim, em várias hipóteses que ela entende o que seria bem cultural. Então, ela bota lá gravuras, estilogravuras, pinturas, manifestações artísticas rupestres. Então, ela enumera uma série de pontos que seriam entendidos por bem cultural, né? Então, ela amplia a definição do que é bem cultural, né? De uma maneira bem taxativa, bem elencada do que se entende por bem cultural. Pois bem, então, 1970, então, essa outra convenção. E aí, em 72, que é, digamos, a grande inovação, que aí a Unesco criou a Convenção sobre Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade. Que essa, sim, foi uma evolução no que se entende por conceito de bem cultural. Porque aqui ela criou a definição de patrimônio cultural. Patrimônio cultural, patrimônio natural da humanidade. Então, segundo essa Convenção da Unesco, do Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, então, ela entende também que ela
ela também enumera ali 3 pontos, especialmente, o que ela entende por patrimônio cultural, só que a dimensão disso é muito mais ampla do que a Convenção de 54 e também a Convenção de 70. Então, ela enumera ali monumentos, primeiro ponto, conjuntos culturais, e aí ela dá uma definição muito mais ampla, e locais de interesse. Aqui também, essa definição de locais de interesse que há ali para a definição de patrimônio cultural da humanidade, ela abrange muito mais pontos que as convenções de 54 e 1970 não abrangiam. E ela também, ao trazer também, como eu falei para vocês, o nome é Convenção do Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade. Então, ali no seu artigo 2º, ela enumera também o que ela entende por patrimônios culturais, patrimônios naturais da humanidade, né? Quais são as características da natureza que seriam consideradas patrimônio natural da humanidade. Então, essa convenção, ela, digamos, ela acaba distinguindo, ela acaba tornando a definição de patrimônio cultural algo maior que um bem cultural. O bem cultural fica algo, digamos, é o primeiro passo para que haja um patrimônio cultural, entendeu? Segundo, se vocês lerem todas essas 3 convenções, vocês notam que o patrimônio cultural é algo mais forte que um bem cultural. É algo que é mais... ele tem a noção de que essa preservação ela tem o sentido de passar adiante valores culturais por décadas, por gerações. Então, é algo mais profundo, né? Claro que se vocês olharem na área da antropologia, na área da museologia, a definição de patrimônio cultural, ela é mais ampla que essas convenções, mas para fins de direito internacional do patrimônio cultural, é essa convenção que é a nossa grande diretriz para a definição do que seria patrimônio cultural, né? Então, é algo mais forte que bem cultural, é algo que, além de ser preservado, que deve ser preservado, é algo que deve ser passado para as gerações seguintes, essa ideia, esse valor, enfim. E, por fim, então, né, para encerrar esse primeiro bloco, né, e depois analisando as convenções, mais adiante, em 2003, aí, surgiu uma outra definição também, que é a questão do patrimônio imaterial da humanidade. Que o patrimônio imaterial, ou seja, que não pode tocar, é algo que não é palpável, né? Então, são aquelas manifestações culturais, como, por exemplo, manifestações culturais que já são reconhecidas pela Unesco, clássicas, como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, a própria capoeira, a manifestação da capoeira típica da Bahia, são manifestações culturais imateriais, muito específicas, né? Então, a Unesco, aí, com essa convenção de 2003, a Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, ela também desenvolveu melhor essa noção de patrimônio cultural, né, especificando que existem os patrimônios culturais imateriais. Então esse primeiro bloco então, foi para assentar conceitos, definições e como surgiu esse estudo de direito internacional do patrimônio cultural. Então, vamos passar agora a falar sobre 4 convenções específicas, né, que eu acabei mencionando. Uma delas eu não mencionei, mas vai ser mencionado, que é... Então, a primeira delas, como eu falei para vocês, que foi a que, digamos, a partir dela que se começou a estudar de uma maneira mais aprofundada direito internacional do patrimônio cultural, é a Convenção de 1954 da Haia sobre proteção de bens culturais em caso de conflito armado. Então, como eu falei para vocês ali, trouxe essa definição, aquela definição do artigo 1º, enumerando 3 hipóteses, né, que podem ser postas, né? Mas o que essa convenção trouxe de interessante, né? Além de todas as obrigações que os estados devem ter sobre proteção de bens culturais e tudo mais, é que o primeiro ponto, que inclusive foi alvo de crítica dentro da doutrina, é que, segundo essa convenção, quem tem a competência para elencar os bens culturais são os próprios estados onde esses bens culturais estão. Muito bem. Em primeiro momento não seria um problema, mas qual é o problema na sequência? Qual é o problema na sequência disso? É que, segundo essa convenção ali pelo artigo 17, é que os estados têm a competência de, assim que elencarem seus bens culturais, identificarem seus bens culturais com uma bandeira que essa convenção criou no seu anexo, né? Uma bandeira de identificação
especificando, ó, esse é um bem cultural reconhecido pelo Estado que, em caso de conflito armado, não deve ser atacado. Aí, aqui, a partir daqui que começa a crítica da doutrina. Primeiro, segundo, pela leitura dessa convenção, não há nenhuma sanção específica ao Estado que não cumprir esse dever de identificação. Então, o que aconteceu na prática? A maioria dos estados que ratificaram, a maioria não usou essa bandeira em nenhum momento. Em nenhum momento focou algo, uma regra obsoleta, né? Então, foi algo que não foi utilizado. Ficou algo só no papel, né? Ficou algo que a maioria dos estados não fez o cumprimento desse dever de identificação. Isso, posteriormente, em alguns casos que acabaram caindo no TPI da antiga Iugoslávia, isso houve essa menção, né? Houve essa menção de que não havia essa bandeira da Convenção de 54. E interessante que essa Convenção de 54, depois, ela teve 2 protocolos adicionais, né? Um regulamentando esse dever de identificação, que não tinha sanção nem nada, mas o segundo protocolo, que foi muito interessante, que é o segundo protocolo adicional, essa convenção que é de 1999, que é um protocolo que regulamenta a responsabilização individual por ataques a bens culturais. Esse já foi uma convenção que houve mais um recebimento mais interessante por parte da doutrina, né? Então, isso é um ponto interessante, que depois eu vou referir mais no final da minha aula, que é o último ponto ali sobre responsabilização. Então, houve essa Convenção de 54, então, definiu bens culturais, definiu essa obrigação de identificação, porém, houve essa falha, né, de sanção, estabelecimento de sanção, caso não houvesse identificação. Pois bem, então, brevemente foi essa convenção. Claro, poderia falar mais outros aspectos, mas como a ideia é noções gerais hoje, então, só para especificar o que salta aos olhos dessa principal convenção, seria isso, né? Então, fim desse segundo bloco da minha aula, passo para o terceiro bloco, que é a Convenção de 1970, ali da Unesco, né? Convenção de 1970 da Unesco, né? Então, a Convenção de 1970 da Unesco, especialmente, ela, como eu falei para vocês, é a que proibiu a exportação e importação de bens culturais removidos ilicitamente. O que se destaca aqui nessa convenção? Especialmente o ponto de devolução de bens culturais, a restituição de bens culturais. É o ponto que mais salta a atenção, que está estabelecido ali nos artigos 7º, 10º e 15º da Convenção, que ali estabelece parâmetros para que os estados, assim que identifiquem um bem cultural removido ilicitamente no seu território, o que eles devem proceder, né? Então, essa convenção estabelece, caso, por exemplo, um estado tenha comprado de boa fé um bem cultural, que depois ele venha a saber que esse bem cultural foi removido ilicitamente, tudo mais, e o estado solicitante requer a devolução, ele como houve esse pagamento de boa fé, tudo mais, aí o estado que requer o retorno desse bem cultural, ele deve pagar uma chamada justa indenização por isso, né? E esse é um ponto muito polêmico, isso é um ponto que é muito polêmico, porque, poxa, o Estado, ele teve a remoção do seu próprio território e ele ainda tem o dever de pagar uma justa indenização, ainda que, tudo bem, tenha sido uma compra de boa-fé, de outras relações e tudo mais. Então, aqui já é um primeiro ponto de crítica acerca desse ponto, né, dessa chamada pagamento de justa indenização em caso de boa-fé, da compra de boa-fé, né? E como se demonstra essa boa-fé também? Um grande vazio também ali dentro do artigo 7º da Convenção da Unesco, né? E um outro ponto que tem sido muito debatido agora é que essa Convenção da Unesco, ela estabelece que ela se aplica esse ponto de devolução de bens culturais aos países de origem, ela se aplica primeiro, é uma relação interestatal, ou seja, só estados podem requerer, e ainda tem um marco temporal dela, né? Então, só a partir de bens removidos depois da vigência dessa convenção.
Então, ela, em tese, ela não se aplica para bens removidos lá do século XIX, século XVIII, da África. Porém, o artigo 15 traz uma previsão muito interessante, que é que os estados africanos têm se valido muito em negociações diplomáticas, que é que, mesmo que haja esse marco temporal, nada impede que os estados realizem tratados bilaterais para que seja debatida a remoção de bens culturais muito anteriores à edição dessa convenção. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, os estados africanos, dentro do âmbito multilateral, eles tentam fazer esses acordos bilaterais de devolução de bens culturais, enfim, com base nesse artigo 15. Então é uma convenção que ela, no âmbito multilateral, nesse ponto de devolução de bens culturais, ela aparece muito referenciada nesses dois artigos. O artigo 7º, que trata dessa justa indenização, essa polêmica que há, e o artigo 15, que estabelece a possibilidade de acordos bilaterais entre estados, né, para devolução de bens culturais removidos muito antes da edição, né, dessa convenção. Bom, então, essa é a segunda convenção que eu ia comentar, então essa é o que mais salta os olhos, né? Então, passo para a terceira convenção já, que é a Convenção de 1972, sobre patrimônio da Unesco, patrimônio cultural natural da humanidade. Então, como eu falei para vocês, ela trouxe uma definição do que seria patrimônio cultural e natural, algo que ampliaria o espectro do que seria bem cultural, algo mais específico. O que salta aos olhos para fins que vocês precisam saber? O que foi de importante dessa convenção? Primeiro ponto, ela estabeleceu a criação do patrimônio, criação do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. Que esse comitê ele é composto por 22 estados, que são os estados membros da Convenção de 72, e esses estados, eles têm, digamos, um mandato, um período que eles participam. O Brasil já fez parte desse comitê. Acho que ele ainda está fazendo parte, se não me falha a memória. Se não me engano, ele foi eleito em 2018 para esse comitê, por esse mandato que está em vigência agora. E então esse comitê é o que estabelece, é o que vota a cada Assembleia Geral da Unesco, ou a cada conferência que eles estabelecerem, quais são os patrimônios culturais e naturais que a Unesco deve conhecer, né? Então, o que eles entendem, quais são os patrimônios que devem estar nessa lista, né? Então, esse é o comitê que avalia todas as candidaturas e etc. E é também o comitê que pode remover também as candidaturas. Então, é um comitê que, se ele observar, por exemplo, que o Estado está faltando com algum dever e tudo mais, ele pode remover essa candidatura. Já teve, se não me falha a memória, 2 hipóteses que aconteceu isso. Uma, eu lembro que foi de uma ponte na Alemanha, se não me falha a memória, que ela estava tombada pela Unesco e tudo mais, e aí o próprio Estado, a própria Alemanha pediu a remoção, porque eles iam fazer uma obra, algo assim. Eu lembro que houve uma crítica bem forte do pessoal da museologia, da história lá na Alemanha, mas a própria população queria, então aí a própria Alemanha pediu a remoção do patrimônio. Era uma ponte que havia numa cidade na Alemanha, é o caso que eu me recordo agora, né? Então é o comitê responsável pelo ingresso ou retirada do que se entende por patrimônio cultural ou natural da humanidade. Ele também, por exemplo, quando há casos de patrimônios culturais em risco também, eles têm a chamada lista vermelha do patrimônio cultural e natural da humanidade, que são os patrimônios que estão em risco de extinção. Um dos casos que eu vou comentar, inclusive, mais no fim da aula, justamente foi um lugar que entrou nessa lista vermelha do patrimônio cultural da Unesco, né? E aí, quando entra nessa lista vermelha, o que acontece, então, quando esse patrimônio está em risco? Quando esse patrimônio está em risco, aí, esse comitê, ele faz reuniões periódicas, ele convoca os estados para cooperarem de alguma maneira, algum financiamento coletivo, e para tentar levantar esse bem, né? E a partir disso, a partir dessa criação da lista negra, quer dizer, a lista vermelha, do caso do Comitê da Patrimônio Cultural e Natural da Unesco, eles criaram o chamado Fundo do Patrimônio Cultural da Humanidade, Fundo do Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, que é uma contribuição que os estados podem fazer a cada 2 anos, uma contribuição monetária,
justamente para que esse fundo seja utilizado em situações de patrimônio cultural que estão na lista vermelha do patrimônio ali da Unesco, né? Então, dão essas hipóteses que o fundo pode ser utilizado. O Brasil, ele assinou a Convenção de 72 com uma reserva, justamente, né, nesse artigo que estabelecia a criação do fundo. O Brasil não queria se comprometer monetariamente com a contribuição fixa bianual ali para financiamento do fundo. Mas, na prática, o Brasil já contribuiu algumas vezes, sim. Mesmo com essa reserva, o Brasil já contribuiu. Bom, então, essa foi a terceira convenção que eu ia comentar. Então, a quarta convenção que eu vou comentar com vocês, que eu não mencionei ali, é uma convenção que é bastante utilizada, que é a Convenção da UNIDROIT, de 1995, sobre a remoção de bens ilicitamente removidos, né, seus Estados-membros. Aí vocês olham, tá, mas qual é a diferença que há entre a Convenção da UNIDROIT, de 95, com a Convenção de 1970, que eu havia falado para vocês? É que essa da UNIDROIT, ela estabelece obrigações, especialmente na relação entre estados e particulares. Então, aqui é uma evolução aqui. Então, aqui, essa convenção da UNIDROIT, especialmente, ela é utilizada justamente na relação, por exemplo, entre estados que requerem bens culturais de museus que estão ali com os bens culturais desses países ali, países de origem. Então, os países africanos, nessa negociação para devolução de bens culturais que estão nos países europeus, eles utilizam também muito essa Convenção de 1995, porque ali estabelece uma série de obrigações que os estados devem cumprir também, e também particulares, possuidores, né? Então, inclusive prazos e dever de cautela, caso de devolução de bens culturais, enfim, então é uma convenção que completa 25 anos, hoje, esse ano, especificamente, 95, e é uma convenção que muito elogiada. Também tem esse ponto da pagamento de justa indenização, caso de comprador de boa-fé, que também é polêmico, enfim, ele tem debate na doutrina, muitos não concordam, e etc. Mas é uma convenção muito, muito elogiada por trazer maiores obrigações ali nessa relação entre Estado e possuidor, né? Então, ela não fala relações entre Estados, é Estado e possuidor do bem cultural. Então, possuidor pode ser um particular. Então, essa seria a grande inovação dessa convenção, né? Então, comentei essas 4 convenções, né, especialmente. Então, agora parto para o último bloco, que eu quero exemplificar mais com casos, né, especialmente, que é a questão da responsabilização individual por ataque a patrimônio ou bem cultural, né? Então, como eu falei para vocês lá comentando a primeira convenção de 54, a Convenção de 54 estabeleceu 2 protocolos adicionais, né? Então, o primeiro deles que eu falei para vocês, que era acerca da identificação de bem cultural, que não vingou, e o segundo foi o que estabeleceu a responsabilização individual por ataque a bem / patrimônio cultural, né? Então, essa convenção, esse segundo protocolo é de 1999, né? Então, foi muitos anos depois, já havia toda essa convenção de 72, 70, 95. Então, ela é uma convenção já renovada, né? Ela não tem mesmo linguajar de 1954. Então, ela já incorpora algumas normativas dessas convenções. E ali no seu artigo 15, esse segundo protocolo adicional estabelece que os estados têm o dever de estabelecer a tipificação penal para hipóteses de ataque a bem cultural, / patrimônio cultural. Então, estabelece um dever individual, um dever estatal de estabelecimento de tipificação em caso de ataques a essas hipóteses, a bem cultural e a patrimônio cultural. Ocorre que, antes dessa convenção, de protocolo adicional de 1999, ocorre que 2 tribunais internacionais já estabeleciam nos seus estatutos o chamado crime contra o patrimônio cultural, ou crime contra o bem cultural, contra ataques a bens culturais, quais que se destacam? Os 2
Os dois tribunais se destacam. O primeiro foi o TPI para a antiga Iugoslávia, criado em 1993, e o segundo, o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional. Seu Estatuto de Roma, ali no seu artigo 3º, ele estabelece ali claramente o que ele entende por... ele não menciona bem... ele menciona bem cultural, sim. Ele menciona ataque intencional dirigido a bem cultural. Então, foram 2 tribunais internacionais que, antes desse segundo protocolo adicional, já estabeleciam o chamado crime contra patrimônio cultural, crime de ataque ao bem cultural, ataque a bem cultural / patrimônio cultural, porque isso acaba abrangendo também o patrimônio cultural da humanidade. Então, especificamente sobre esses 2 tribunais, então vou comentar com vocês 2 casos paradigmáticos que saltam muito aos olhos essa questão da a responsabilização individual por ataque a bem cultural. O primeiro deles, que foi a minha primeira pesquisa assim forte, foi sobre esse tema, foi o caso Pavle Strugar, julgado pelo TPI da antiga Iugoslávia em 2 momentos. Primeiro, a primeira decisão foi de 2005, que foi pela Câmara de Julgamento, e depois houve a decisão da Câmara de Apelação em 2008. O que aconteceu nesse caso? Esse caso foi muito interessante, foi o seguinte, no contexto dali do desmembramento da Iugoslávia, aquela guerra horrível que teve ali nos anos 90 e tudo mais, quando a Croácia declarou independência em 1991, então começou naturalmente um conflito entre o exército croata contra o exército iugoslavo. E aí o que se passou? Na Croácia tem uma cidade histórica que é tombada pela Unesco desde 1979, chamada Dubrovnik, que foi inclusive palco do Game of Thrones e etc. É uma cidade que está sempre nos mapas aí de turismo e tal, turismo histórico, ali naquela região da Europa, tudo mais, uma cidade que tem muralhas, pela foto aérea ela é muito bonita, pelo que eu observei, assim. E aí, o que acontece? Essa cidade croata, Dubrovnik, em 91, sofreu um pesadíssimo bombardeio numa manhã em dezembro de 1991. E esse bombardeio, ele foi muito intencional, não para destruir um exército ou uma frota, nem nada, porque é uma cidade, pelo que eu fiquei sabendo de relatos, durante inclusive essa guerra, ela não era uma cidade belicosa, não era uma rota importante de ataque e tudo mais. Foi um ataque intencionalmente para atacar a cultura da Croácia, que é uma cidade que ela é, digamos, um dos cartões postais da Croácia, né? Então foi uma cidade foi um ataque intencional para atacar a cultura da Croácia, tanto que esse ataque, se vocês verem os relatórios ali das decisões do TPI da antiga Iugoslávia, foram poucos mortos desses ataques, foram poucos mortos, mas muitos lugares reconhecidos pela Unesco ali, completamente destruídos, tipo museus ou casas tombadas, etc. Então, foi um ataque com intenção claramente de atacar a cultura do povo croata para estabelecer, para mexer com eles e, claro, depois, posteriormente, aí, os conflitos armados, abalar e vencer eles. Então, era essa a intenção. Então, foi uma intenção justamente para atacar a cultura. Esse ataque foi provado, né? Então, esse Pavle Strugar era o general que comandou esse ataque, na manhã de 5 ou 6 de dezembro de 91. Foi uma manhã inteira de bombardeio. Muito bem. Passados anos, tudo mais, houve a criação do TP da antiga Iugoslávia, que foi criado em 93, por uma resolução do Conselho de Segurança, e o estabelecimento do tribunal, tudo mais. Esse general Pavle Strugar foi denunciado, justamente por esse crime. O foco, apesar do bombardeio, como foi para vocês, houve poucos mortos desse bombardeio, muitos feridos, mas poucos mortos. E aí, quando esse caso chegou ali para a decisão da corte, do TPI da antiga Iugoslávia, aí a corte observou que a intenção desse ataque era atacar a cultura. Então, aí a corte enquadrou, especialmente no artigo lá do Estatuto que estabelecia o crime contra patrimônio cultural, contra bem cultural. Aí ocorre, então, fazendo agora o paralelo com as convenções que eu comentei com vocês, Convenção de 54 e Convenção de 1972. Então, como eu falei, Dubrovnik era reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 79. E também a Croácia, por questão de sucessão de tratados, como a Iugoslávia também tinha assinado a Convenção de 54,
a Croácia também, a Croácia, tanto a Croácia como a Iugoslávia, depois que entenderia por Sérvia e tudo mais, eram países membros da Convenção de 54. Aí o que ocorre? Aí o tribunal ele se debruçou muito, isso foi muito interessante, o tribunal se debruçou muito sobre a Convenção de 54, muito. Ele fez uma análise longuíssima, assim, explicando que havia um contexto de conflito armado, então o Exército Popular Iugoslavo tinha que ter cuidado quanto a isso, tudo mais, etc, etc. Não deveria atacar esse lugar dedicado à cultura e tal, e tal, e tal. E havia emblemas visíveis da Unesco, que aí a Convenção de 72 ela estabelece os emblemas que, assim que tem um bem cultural tombado ali, reconhecido pela Unesco, tem a plaquinha. Aí em Ouro Preto, eu nunca tive em Ouro Preto, mas imagino que deva ter em alguns lugares a plaquinha da Unesco, em alguns lugares especificamente, porque, por exemplo, em Foz do Iguaçu, nas cataratas, quando tu tá subindo de elevador nas cataratas, tá a placa ali, Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade e tal. Então geralmente tem a placa ali, né? Alguma placa, algo visível, né? Acerca disso. E aí o que acontece? O tribunal notou que havia emblemas visíveis da Unesco, mas não havia o emblema visível lá da Convenção de 54, aquela que eu falei para vocês que há a crítica de que nenhum Estado bota aquela bandeira. Então aqui foi um exemplo clássico também. Nem a Croácia havia posto a bandeira lá da Convenção de 54, mesmo sabendo que estava ocorrendo um dever ali estava ocorrendo um conflito armado, né? Claro, né? E aí, então, como não havia um dever claro como a própria convenção não estabelece uma sanção sobre isso, então a corte ignorou a ausência desse emblema da Convenção de 54, mas ressaltou que havia o emblema da Convenção de 72, né? O emblema da Unesco, né? O emblema reconhecendo ali que havia um patrimônio cultural ali da humanidade. E esse Pavlo Strugar foi condenado ali a uma prisão de 8 anos, depois reduzido para 7 anos e 6 meses, mas aí, como ele estava sob custódia já há alguns anos, aí ele estava com problema de saúde, já tinha cumprido 2/3 de pena, então ele tinha se enquadrado numa hipótese que a corte pode dar o perdão da pena, né? Então aí a corte deu o perdão da pena, porque ele já estava em custódia da corte desde 2001, né? Então, esse foi um caso muito interessante. Um ponto interessante que a defesa desse general alegou, que foi a chamada necessidade militar de ataque, né? E aí vocês podem fazer paralelos com as convenções de Genebra, de 49, e os protocolos adicionais da Convenção de Genebra de 77. Por quê? Qual foi o argumento de defesa, então, do general Pavlo Strugar? Ele disse o seguinte: olha, quando o exército iugoslavo foi atacar lá a cidade, nós observamos que os bens culturais visíveis ali na área marítima, todos aqueles bens culturais reconhecidos como patrimônios culturais da Unesco, eles estavam tomados de militares do Exército Popular Croata, e eles estavam se valendo digamos, que esses lugares são protegidos pela Unesco, estavam nos atacando. Então, como estavam nos atacando, nós tínhamos a necessidade militar de atacar eles. Nós tínhamos, então, essa proteção garantida que havia ali pela Unesco, como ela estava sendo utilizada para fins militares, então, essa proteção caía por terra. E há uma hipótese que, segundo as convenções os protocolos adicionais 1 e 2 da Convenção de Genebra, estabelecem que há hipóteses que lugares protegidos, caso eles sejam utilizados para fins militares, eles perdem essa proteção. Principalmente o artigo 53 do protocolo adicional 1 estabelece isso, né, que existe essa exceção. Caso o bem cultural ali, caso, digamos, vamos supor, que para o contexto brasileiro, caso vocês estejam ali estejamos num contexto de conflito armado, e aí vocês estão em posição de vantagem em cima de uma igreja tombada aí em Ouro Preto, vocês estão armados, estão amotinados, e aí vocês estão tacando chumbo ali, estão no exército inimigo, certo? Então, nesse exato momento, quando vocês estão se valendo dessa proteção, em tese, claro, tem todo um regramento de condições por trás disso, para que seja utilizado. Então, em tese, nesse primeiro olhar, essa igreja ela perderia
o seu caráter de proteção de bens culturais, porque ela está sendo utilizada como um objetivo militar, um objetivo específico militar. Mas, porém, o que acontece? Como eu falei para vocês, existem algumas condições para que isso seja feito. Primeiro, é que o Estado que vai contra-atacar, digamos, vocês estão lá em cima da igreja e tudo mais, vocês precisam, digamos, tentar dar uma notificação para aquele pessoal que vocês vão atacar esse lugar. Então, já é o primeiro ponto. E outro ponto que o ataque deve ser proporcional também. Não pode ser algo, digamos, algo... Vocês estão ali com arminhas e tal, etc. Daqui a pouco o cara lança um tiro de bazuca, sei lá, e destrói tudo, né? Então, são algumas condições que é para que esse bem que seria protegido, ele perca essa proteção, né? E aí se provou no tribunal que era completamente falaciosa a defesa do Paulo Strugar, porque tinha, inclusive, vocês encontram no site do TPI da antiga Iugoslávia um documentário feito pelo próprio TPI da antiga Iugoslávia do dia do bombardeio. Tem filmagem do dia do bombardeio e mostra aviões ali metendo chumbo, barcos ali do Exército Popular Iugoslavo metendo chumbo, e não havia penca de militares naqueles muros, não. Havia um que outro militar ali circulando com seu armamento, né? Então foi provado que os bens culturais, reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade, eles não estavam sendo utilizados como fins militares em nenhum momento. E mesmo que tivesse o ataque, o Exército Popular Iugoslavo não cumpriu nenhuma das condições para atacar antes, né, esses bens, né. Então, esse foi um caso muito interessante, né. Então, esse general Pavel Strugar foi condenado e depois, como ele já estava sob custódia há muito tempo, aí teve esse perdão, né. Então, esse foi um caso muito interessante, um caso que envolveu o debate das duas convenções de 54, tanto a Convenção de 54 como a Convenção de 72, né, e fez uma relação muito clara com o direito internacional humanitário, com as convenções de Genebra de 49 e os protocolos adicionais de 77, 1 e 2, né, especialmente. Então, esse é um caso paradigmático sobre responsabilização individual por ataques a bens culturais / patrimônio cultural da humanidade. E o outro caso que eu quero encerrar a aula aqui com vocês, que é um caso mais recente, que é o caso Almadi Al-Faqi, que foi o primeiro caso do TPI, Tribunal Penal Internacional, que tratou da destruição de patrimônio cultural da humanidade. Primeiro caso que o foco dele foi justamente isso. Né? O que aconteceu nesse caso? Esse Almadi Al-Faqi, ele era um comandante militar porque você sabe, o Mali está tendo uma guerra civil faz alguns anos já, tudo mais. E ele era de um grupo desses de insurgentes e tal. E aí ele... E é um grupo que é muito ligado ao islamismo, e aí a cidade que... Eles acabaram bombardeando um templo na cidade de Timbuktu, que era um lugar que tem suas tradições próprias e tal, não é vinculado ao islamismo, tem sua cultura própria. E aí o Exército Popular, esse exército que ele fazia parte, bombardeou e destruiu completamente o templo. Só que esse templo ele era reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco já fazia um bom tempo já. Pois bem, e foi só isso, foi só o bombardeio do templo e é isso, né? Não houve mais que isso. Completamente destruído, sem qualquer hipótese de reconstrução, foi completamente destruído o templo. Aí, então, ele foi denunciado pelo TPI, foi preso, e aí, a decisão versou somente sobre a destruição desse templo de Timbuktu, né? E aí o que acontece nesse caso? Aqui o debate do TPI foi um pouco diferente, né? Aqui o debate do TPI, ele versou exclusivamente focado na Convenção de 1972 da Unesco. Embora tenha feito algumas menções à Convenção de 54, em Guadapés e tal, já que se tratava de um conflito armado, mas o foco, a análise ali, foi todo o impacto que isso causou, esse bombardeio que destruiu completamente esse templo, né? Que era um templo que era utilizado não só pela cidade ali, onde ele estava, mas também pela região. Era tipo um templo de referência à cultura daquela região do Mali ali. E aí o TPI observou que o impacto que essa destruição teve para a cultura local ali foi tremenda, foi gigantesca, né? Não só por questão da preservação da história, como da cultura. Então, foi algo muito interessante, que aí o debate se pautou somente pela Convenção de 72, claro, com aspectos também
do direito internacional humanitário, que, enfim, foi um ataque desproporcional, que não observou N condições das convenções de Genebra de 49, os protocolos adicionais. Então, houve todo um debate disso, mas o foco foi a Convenção de 72. E aí, o Al-Faqih foi condenado a uma pena de prisão, não lembro quantos anos agora. E um ponto diferencial desse caso, muito curioso, que depois da decisão de 2016, poucos meses depois, acho que já em 2017, que a corte fez um cálculo de quanto ele deve pagar de indenização monetária, né, para o Mali. E deu um valor de 2 milhões e 700 mil dólares de indenização. E aí, então esse é um grande diferencial do caso Pavlo Strugar. O Pavlo Strugar ele só foi condenado à prisão e só, não houve estabelecimento de uma pena pecuniária, né, pela destruição de bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade. Ele só teve a pena de prisão e foi isso. Já nesse caso aqui, por ser um outro tribunal, etc., aí a corte ela estabeleceu essa pena de 2 milhões e 2 milhões e 800 mil ou 700 mil dólares. Pena elevadíssima. Então ele está cumprindo pena, preso em Haia, e assim que ele sair, está com essa pendência aí de pagar esse valorzinho aí significativo. Então, só para considerar vocês, então, esses são os principais casos paradigmáticos acerca da responsabilização individual de por ataques a bens culturais e patrimônio cultural da humanidade. Eu acho que eu falei 1 hora já, então acho que seria isso a aula de hoje. Eu poderia falar outros pontos, mas eu quero deixar aberto para discussão, quero conversar um pouco mais com vocês. Quero te agradecer muito, Jéssica, pelo convite, então fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, então estamos à disposição. Eu que agradeço, Vanei, por essa aula, né? Eu sempre falo, gente, quando a gente conhece alguém que é especialista na área, a melhor coisa é conversar com a pessoa. Porque é o que você falou, né? A gente quase não trabalha patrimônio cultural no direito internacional. E, assim, para mim isso faz todo sentido discutir isso na UFOP, né? Em Ouro Preto. Uhum. É bem localizado. Gente, se vocês tiverem dúvidas, questões, quiserem colocar agora, né? Assim, aproveitem que o Vanei está aí. Eu acho que o que é uma coisa que você mencionou, né, que é o tema que talvez a gente mais veja, assim, na mídia mesmo, é a questão da expropriação dos bens culturais, né? E todo o debate que vem, por exemplo, quando do incêndio que teve no Museu Nacional, no Rio. Nossa, sim. E aí foi a contramão, né? A gente fica sempre falando, tem que devolver bem, aí o museu pega fogo, aí o pessoal, tá vindo devolver pra quê? Vocês não mantêm o bem? Até, inclusive, nesse caso do Museu Cultural do Rio de Janeiro, tem uma conhecida nossa que foi o mesmo evento que despertou interesse para mim, despertou para ela também pesquisa hoje, que é a Alice Fabres, né? Deve ter conhecido na UFMG. Então, ela também é uma pessoa que eu troco ideia frequentemente, né? E aí, ela escreveu um artigo uns 3 anos antes do incêndio, que é um artigo que é maravilhoso, com o professor Aziz, sobre essa questão de retorno de bens culturais. E ali, eu até não falei com ela sobre isso, né? Ela menciona que no Museu Nacional tinha um canhão paraguaio que o Brasil roubou na Guerra do Paraguai e estava lá. Então, com o incêndio, eu não sei o que aconteceu com esse canhão. Não sei se ele se perdeu ou etc. Eu não me lembro agora. Se eu não me engano, eu acho que esse canhão fica exposto no Rio de Janeiro, assim, perto de algum forte lá. Essa história não é meio estranha. Eu lembro de já ter passado por algum canhão lá e falarem que é da Guerra do Paraguai. Não sei se é réplica, e eu nunca pesquisei. Eu sei que no artigo da Alice, que ela fez com o professor Aziz, ela comentava que o Brasil estava numa tratativa boa e ia devolver o canhão, estava bem encaminhado para a devolução, sabe? E aí deu um incêndio, então não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, né, com o canhão. Nem notícia se o Paraguai se manifestou, nem sei que fim levou, né? Mas muito interessante, né?
Eu vou procurar esse artigo. É um tema muito Aham. interessante, assim, né? Na UFMG tem a Carla Volpini, ela também trabalha um pouco com isso. E é sempre essa discussão, né? Tipo, olha, até que ponto um estado vai ter mais. Parece que vai chover aqui, gente. Depois Opa! de meses sem chuva, parece que finalmente. Pronto. Enfim. Mas ela sempre pondera também que, olha, tem dois lados, né? Assim, eu tenho a minha impressão pessoal, mas também tem a perspectiva de, olha, um determinado bem exposto num país que é muito menos visitado do que o Louvre, por exemplo, que tem bem de tudo quanto é lugar do mundo. Sim, Não necessariamente obtidos das formas mais lisas, é para os verdade. nossos padrões atuais, pelo menos, né? É Não da época verdade. de aquisição. Mas lá tem uma circulação absurda de pessoas que vão, né, ter acesso a esse bem, enquanto em um outro país não. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito interessante também, né, do que fazer. É, inclusive essa questão da França, específico, falou Louvre, por exemplo, a França, de uns 3 anos para cá, ela tem estabelecido uma política de devolução de bens culturais a países africanos, né? Inclusive está em debate, eu li no Le Monde faz uns meses aí, que a França está com um projeto de lei já pronto, assim, bem gatilhado já está bem avançado, que estabelece todos os parâmetros de devolução de bens culturais removidos lá da época da colonização na continente africano, né? Uhum. Então é um projeto que está bem avançado. A França já, desde 2017, tem feito devoluções assim muito significativas a Senegal, nem quais outros países que foi. Então, a França é um dos países europeus que está mais trabalhando com isso, né, com devolução de bens culturais, né, a países africanos, né. Um dos países mais resistentes, que até por sinal foi na época do Brexit que começou essa resistência, foi o Reino Unido, né. Então, Reino Unido, Inglaterra especificamente tem muita resistência, né. Então essa devolução é bem complicada. E é interessante pensar, né, que isso é diferente, essa é uma tratativa entre estados, que é diferente de algumas outras questões que existem, que é, por exemplo, quando privados, pessoas privadas deixam, né, de ter esses seus bens, que nem Uhum. na época do nazismo, por exemplo, muitos judeus tinham obras de arte que foram expropriadas e aí foram parar em vários lugares do mundo, né, depois vendidas pelo próprio Exatamente. governo nazista. É uma outra perspectiva. Exatamente. Aquele filme A Dama Dourada é um exemplo, né? Que a mulher tenta ali a, a volta do bem cultural que era da família, quadro lá, etc. Então, É, é um exemplo clássico. E isso, sabe que em cortes locais na Europa, assim, tem sido comum, assim, esse tipo de ação de devolução de bens culturais, né? Tem sido. Principalmente na Holanda, eu ouvi uma reportagem que houve, assim, alguns desses bens que eram da época do nazismo foram parar em museus na Holanda. E aí, não sei como foi parar, mas foi parar na Holanda, então houve algumas ações judiciais lá, assim, para retomada de particulares mesmo, né, europeus. Uhum. na Alemanha, eu lembro que no museu lá de Frankfurt, eles tinham um quadro. Estou tentando lembrar aqui de quem era o quadro. Enfim, daqui a pouco eu lembro. De toda forma, o quadro ele ficava exposto no Museu Estatal lá de Frankfurt, mas era de um artista que, quando veio o regime nazista, eles consideravam subversivo, enfim, o que não era exatamente muito difícil, né? Ou tinha origem judia, familiar judeu, uma coisa assim. Mas era Uhum. considerado subversivo e aí eles tiraram o quadro de exposição e aí depois venderam o quadro. É, E aí depois, né, com a redemocratização da Alemanha, unificação, etc., tentou-se comprar o quadro de novo, ou tipo, reaver o quadro de alguma forma, né? Entendendo que quem adquiriu, ou o museu que tinha. É museu colecionador, ele está em exposição, assim, não Uhum. está guardado no fundo de um armário, não. Uhum. É...
né, fazia sentido para a história do museu, foi uma das primeiras aquisições do museu. Estou olhando aqui, é o retrato do Dr. Gatché, que era o psiquiatra do Van Gogh. Então, assim, eu acho que o museu comprou quando o Van Gogh ainda era assim, meio obscuro, né? Tava meio começando, enfim. Então tinha uma história por trás do museu e do quadro, mas não quiseram devolver ou vender de novo. Não. Aí fica lá exposto só a moldura, né? A título de protesto mesmo, de olha, esse quadro já foi daqui. Sim. Eu acho que é um debate muito interessante, assim, que é mais perto da gente do que a gente imagina. Então, essa questão do patrimônio cultural, me impressiona, assim, como é que o pessoal do direito internacional público daqui não dá tanta atenção, porque é um dos países, Brasil, um dos países que mais tem patrimônios culturais reconhecidos na lista da Unesco ali, patrimônio cultural e natural, e também no patrimônio imaterial da humanidade também. Muitos bens culturais e materiais estão lá, né? E aí me impressiona isso muito, né? E aí a coisa que mais me choca ainda, que eu estou fazendo pesquisa já faz algum tempo, que é a questão do patrimônio cultural do Mercosul, que existe uma normativa também toda específica dentro do Mercosul. Ela é mais assim, não chega a ser tratado, né? Não existe um tratado, mas existem diretrizes do que se entende do patrimônio cultural do Mercosul, né? E aí é algo que tem crescido desde 2012, que quando teve a primeira normativa, tem crescido, assim, e o que me despertou a atenção foi ver no noticiário também. Um dia eu estou vendo o noticiário e diz assim, o chamamé / pajada foi reconhecido hoje pelo Mercosul como patrimônio cultural do Mercosul. Como assim? Como é que é esse negócio? Aí e aqui na região sul é muito comum essa cultura do chamamé e tal, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, e tem contato com a Argentina e tal. Aí eu, puxa vida, mas o que é isso? Que história é essa de chamamé pajada ser considerado patrimônio cultural do Mercosul? E aí eu descobri a normativa, existem 2 diretrizes lá, bem claras, o estabelecimento do comitê específico do Mercosul, e essas diretrizes, elas lembram muito tratados também, tem algumas edições, assim, que tu olha assim, puxa, isso parece muito com a Convenção da Unidroit, isso aqui parece um pouco com a Convenção de 72 e tal. Então, eu estou dando uma pesquisada sobre isso já faz algum tempo já. Vamos ver se sai alguma coisa escrita, mas eu já estou dando uma pesquisada. Isso eu também não sabia, não. Interessante. Que é outra coisa que a gente não liga muito, né? É pro Mercosul. A gente trabalha muito pouco com ele. Assim, óbvio, aí a gente também faz meia culpa. Tipo, é um mundo de temas. Sim. São N frentes, né? N frentes, né? Inclusive, aí em Ouro Preto é que onde foi estabelecido a personalidade jurídica, né, do Mercosul, né? O Tratado de Ouro Preto, né? De 94. Então, só para vocês verem, tipo, como esse tema do patrimônio cultural, assim, ele tá presente aí, só que a doutrina não aborda. Mas tá aí é importante. Eu lembro quando aqui em Belo Horizonte o complexo da Lagoa da Pampulha também foi reconhecido. Eu lembro quando estava em campanha, porque ia ter visita, né, da equipe da Unesco, etc. A cidade estava linda, estava arrumada. Aí eles limparam a lagoa, colocaram bandeirinha na cidade inteira, falando Pampulha, nosso patrimônio. Foi uma beleza. Sim. Eu acho que desde então eles não limparam mais a lagoa. Não, eles fazem essa campanha, né? Isso, né? O Brasil tem muito patrimônio cultural, muito. Aqui no Rio Grande do Sul, o mais famoso é o Complexo das Missões Jesuíticas, né? Lá no oeste do Rio Grande do Sul. Lá, eu lembro quando eu fui faz uns 15 anos, acho que já tinha sido reconhecido, né? E aí lá tava a placa eu lembro, tinha a placa da Unesco lá. Na época eu guri, assim, eu não me liguei, tá? Que Unesco, tá, sei que. Aí depois, estudando o tema, tá, agora fui entender nesse negócio. Mas tem. E teve casos, por exemplo, de patrimônio imaterial da humanidade, como eu não abordei muito a questão do patrimônio imaterial, porque a convenção ela é bem simples, né? Então ela foca mais no funcionamento do comitê do patrimônio imaterial e tudo mais. Mas, por exemplo, já teve patrimônios imateriais
que foram removidos da lista lá deles, né? Inclusive, teve um ano passado, foi muito louco, assim, era uma manifestação cultural que havia na Bélgica, algo meio parecido com se fosse um carnaval, assim, meio, meio parecido com o carnaval de Veneza, assim, com fantasias e tudo mais. E essa manifestação foi reconhecida como patrimônio imaterial da Unesco lá por 2002, não, lá por 2007, 2008, por ali. Tudo certo, era considerado algo cultural da Bélgica e tudo mais, só que de uns, sei lá, de uns 4 anos para cá, essa manifestação começou a ficar majoritariamente por público nazi-fascista, com bandeiras claras, assim, então tinha fotos nos jornais dessas manifestações claras, bandeiras nazifascistas e tudo mais, e aí algumas ONGs e tudo mais peticionaram lá para o comitê lá da Patrimônio Imaterial da Unesco, dizendo, olha, essa manifestação cultural, ela está contaminada por estereótipo nazifascista. Ela, inclusive, tem organizadores da marcha, desse evento cultural, que são do grupo dos neonazistas e tal. E aí a Unesco botou em pauta para avaliação, e aí viu que essa manifestação cultural era contra os princípios da ONU, tudo mais, etc. Então aí retirou essa passeata, né? Esqueci o nome da cidade. Mas foi bem. Eu lembro que saiu até no New York Times, assim, digamos, primeiro patrimônio imaterial da Unesco removido da lista por apologia ao nazismo, etc. E tal. Então foi um caso bem, bem interessante, assim, bem louco. Ivonei, Oi. vou te fazer uma pergunta, eu estou bem leiga nesse assunto, viu? Estava até falando com a Jéssica, né? Com o Pedro também, é uma coisa muito nova. Mas talvez não seja nem o caso do debate, mas é porque é uma curiosidade mesmo que eu tenho. Como que é debatido, se tem algum tipo de debate sobre essa questão da derrubada de monumentos, de estátuas, se tem algum tipo de debate, porque eu conheço esse debate, mas a partir do ponto de vista da memória, da história da memória e dessa retomada, né, de tomar a memória mesmo, né, e da forma como o direito como não permitir que o direito se torne, nesse caso, um instrumento de opressão desses movimentos de retomada da memória. Perfeito, perfeito. E sabe que quando começaram essas derrubadas de monumentos agora, nesses últimos meses, eu, inclusive, fui procurar isso daí, se havia algum debate dentro do âmbito da Unesco ou no âmbito da próprio pessoal da doutrina do Direito Internacional do Patrimônio Cultural, e eles estão silentes. Isso me chama muito atenção isso. Há um silêncio, assim, bizarro. Quando eles estão focando a questão do tráfico ilícito de bens culturais, que está forte agora com essa questão da pandemia, ou também o ponto da deterioração de alguns bens culturais, porque com essa pandemia, como muitos locais ficaram fechados e houve uma queda de receita, então a Unesco está bem focada nesses dois pontos, a deterioração de alguns bens culturais, são reconhecidos como patrimônio cultural, e a questão do tráfico ilícito. Mas esse ponto de derrubada popular de monumentos é um silêncio gigantesco. Eu fico impressionado. E aí tu bem falaste, né, que já dentro do âmbito da questão da preservação de direito à memória, a questão da preservação da cultura e tal, etc., que está um debate fortíssimo, muito gritante, forte. Já dentro do Direito Internacional do Patrimônio Cultural, um silêncio. É algo que me chama muita atenção. Não sabia. O que me chama... Eu gosto muito desse assunto, porque eu gosto muito da questão da história da memória e esse debate de retomada, né? Da simbologia do... movimento não de preservação, né? De retomada mesmo, de derrubar aquilo ali justamente para que a memória que se construa a partir disso seja uma memória que anteriormente foi oprimida por aquele monumento, por aquilo que surgiu, né? E aí eu fico pensando muito nisso, porque a forma a proteção, né, o direito como instrumento de proteção da cultura e da memória, da história, ela pode acabar sendo utilizada como uma forma de oprimir esses movimentos, né? Com certeza. E acabar distorcendo, que é o que grande parte, às vezes, o direito é feito, né, como instrumento de opressão. Com certeza. Então, aqui é um silêncio bizarro, assim. Eu até vou dar uma procurada depois da aula, porque eu já tinha dado uma olhada na época, isso chamou muita atenção, principalmente que aquelas derrubadas que ocorreram, por exemplo,
na Inglaterra, e acho que foi na Colômbia também. Na Colômbia teve um lugar que derrubaram uma estátua lá de um cara que... E essa estátua era meio considerada tipo um bem cultural lá do lugar, e não vi nenhum comentário, assim. Eu fico pensando assim, se a gente, sei lá, descobre alguma coisa que Tiradentes não é, e realmente não é, né? A memória dele foi criada, totalmente foi forjada, e aí conseguem, sei lá, descobrem alguma coisa nova na história, e aí resolvem retirar, até popularmente, retirar esse movimento e tomar a memória de Ouro Preto, né? E reverter essa memória opressiva. Como que funcionaria, né? Tipo, como que poderiam articular o direito para reprimir esses movimentos, e às vezes justamente utilizar essa forma de esse formato de finalizar mesmo, né, de sanção das pessoas que acabam fazendo isso de forma a oprimir culturas, né? Mas aí utilizar como se... Nossa, muito complexo, né? Utilizar como se o movimento popular ele estivesse tentando oprimir uma cultura. Sim. Né? Reverter esses papéis, que é o que acontece muitas vezes, né? Eu fiquei pensando nisso, mas eu realmente... Eu já procurei sobre esse debate, mas mais pro lado da história. E aí, como você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Aí para esse lado tem mais coisa, tem muito debate, mas para o direito internacional do patrimônio cultural... Ainda não... Nada. Isso é muito louco, assim, porque, como eu falei antes, né, eu estou pesquisando essa parte do direito internacional do patrimônio cultural no Mercosul faz algum tempo já, e assim, no direito não tem material. Eu já cheguei à conclusão, já pesquisei por tudo, assim, vou ter que fazer por conta, mas nas áreas de museologia, antropologia, até da arquitetura, tem material. Tem material de gente que já está antenada nessa questão do que se entende por patrimônio cultural do Mercosul e tal. E, claro, eles têm uma outra ênfase, né? Exatamente na questão da estética, tal. Até essa questão da memória que tu comentaste e tal. Mas aí me chama a atenção que esses artigos que eu procuro, assim, eles fazem uma evolução histórica bem interessante, assim, para a gente que é do direito, puxa, faz todo sentido, sabe? E aí eles pegam lá desde das reuniões do Ministério da Cultura, dos Ministérios da Cultura do Mercosul lá dos anos 90, e vão trazendo até a criação do Conselho do Mercado Comum e tudo mais. Então, é muito mais interessante como eles fazem, e a partir dali que eu consigo ter uma noção da minha pesquisa, né? De que a minha base começa a partir daí. Mas o direito internacional do patrimônio cultural é isso mesmo, ele fica alguns vazios por um bom tempo, assim, enquanto as outras áreas que ele precisa dar uma olhada já estão anos-luz debatendo, né? Então, é bem isso mesmo, é um efeito meio devagar, assim, um delayzinho com outras matérias. Né? Mas isso me chama muita atenção, justamente pela questão do direito como um instrumento de permanência, né? De permanência do poder pré-estabelecido, de realmente não contribuir nem um pouco com qualquer modificação que tenha voz, né, de movimentos oprimidos. O direito, na verdade, ele quer... porque é um assunto que eu estudo, isso me chama muita atenção, né? Como que o direito ele permanece como instrumento de fortalecer mesmo o poder que já está ali pré-estabelecido e não se interessa, né? Não cabe esses assuntos. Né? Mudar o direito é difícil, né? Mudar a interpretação, às vezes tu mudar a interpretação sobre uma norma, às vezes é uma luta gigantesca, né? Como interpretar tal ponto, e tá ali, né? E aí já é uma luta aí, e que dirá mudar o texto em si, né? Então, aí é outra luta também, né? Então, exatamente. Eu leio uma coisa esses dias que agora eu tenho refletido muito sobre. A gente pensa muito como que o direito pode ser um instrumento emancipador, né? A ideia do direito emancipatório. A gente precisa antes emancipar o próprio direito. É verdade, A gente está ainda no processo. Se o direito não consegue abarcar esses debates, né? Tipo, que estão sendo extremamente modificadores, assim, de... Acho que... Exatamente esse ponto, né, esse ponto de ruptura e a questão da recepção de outros pontos de vista. É por causa disso, assim, que dentro agora falando da outra vertente que eu pesquiso, que é a questão do sistema interamericano, direitos humanos, por que me chama tanto a atenção a posição do amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Porque dentre as cortes regionais de direitos humanos, esse é o instrumento que qualquer pessoa pode participar da criação de uma norma dentro do sistema interamericano. Qualquer pessoa pode peticionar.
qualquer um, por exemplo, que é um exemplo mais bonito que esse, assim, por exemplo, a minha primeira opinião consultiva que eu protocolei como amicus curiae foi a opinião consultiva 24, que foi justamente que tratou sobre a mudança de nome com base em identidade de gênero. Uma decisão muito elogiada saiu até na capa do New York Times, a decisão mais vanguardista de cortes regionais dos últimos, sei lá, quantos anos, sei lá. E aí, o que me chamou muita atenção todo o trâmite desse caso me chamou muito atenção, como o papel de pessoas que não são do direito fizeram com a criação de um puta marco normativo vanguardista, sabe? Uma grande diretriz que é dentro do sistema interamericano, que é o seguinte: nessa opinião constitutiva 24, foram feitas 5 ou 6 perguntas pela Costa Rica, que eram justamente focadas em um procedimento de mudança de nome com base em identidade de gênero. Eram só 5 ou 6 perguntas, não mais que isso. E quando a corte fez a abertura de peticionamento para amicus curiae, nesse caso, veio petições de pessoas que não são da área do direito, especialistas da psicologia, da antropologia, peticionaram, sabe, de vários lugares do mundo, peticionaram. E o mais interessante nisso tudo, além de especialistas de outras áreas fora do direito, é que pessoas da população LGBTI peticionaram como amicus curiae. Isso foi muito interessante. Então, aí se tu olha lá, por exemplo, tá no canal da Corte Interamericana, acho que no segundo ou terceiro dia da audiência pública, mesmo pé de igualdade com vários especialistas ali, vai fazer sustentação oral perante a corte uma mulher trans da Costa Rica, que não tem nenhuma formação com direito, nada a ver com a área jurídica, e ela vai lá, no mesmo pé de igualdade com especialistas, mesmo tempo de fala, mesmo lugar de fala ali, mesma sala, mesmo lugar, e diz, olha, eu peticionei aqui porque eu sou da população LGBTI, essa decisão vai me impactar por tais, ela fala toda a trajetória dela, explica, olha, eu não tenho meu direito à identidade desde que eu nasci, porque eu sempre me identifiquei com outro gênero e tal. Então essa decisão vai impactar a minha vida e a vida de várias pessoas aqui na Costa Rica. E aí, a partir desse recebimento, desse relato dela e de outros peticionamentos, a corte foi muito além das 5 perguntas. Então, tu abre lá, por exemplo, a opinião constitutiva 24, tem toda uma diretriz sobre união homoafetiva dentro do sistema interamericano. E nem era o foco da pergunta da Costa Rica, não era nem o objetivo da pergunta. E aí, quando a corte vai deliberar também o que ela entende por identidade de gênero, tem várias referências a estudos que o pessoal da psicologia e antropologia botou lá. Então, a partir dessa recepção de outras áreas, que aí houve uma grande evolução, um grande salto evolutivo. Então, só para te ver como o direito ele precisa estar aberto a outras áreas para poder virar o entendimento de várias coisas, né? E é isso que muitas áreas isso falta, né? Então, só para exemplificar como isso pode ser possível, né? Com o recebimento de outras áreas, como isso pode ser bonito, né? Para um sistema inteiro, né? Sim, agora eu tenho aprendido isso muito recentemente, né? Tanto que a gente só tem a ganhar mesmo incorporando esses outros debates, esses debates de antropologia, que é o que eu tenho mais proximidade hoje, e da história, que na verdade é o que eu gosto mais, assim, a história do meu coração. Nossa, tipo, a gente aprende, né, na graduação, que o direito é uma coisa perfeita, acabada, maravilhosa, e que o debate está ali, ele tem que continuar ali, né, e aí o debate não cresce, né, o debate não cresce. Exatamente. Exatamente, para vocês que estão na graduação, por exemplo, vocês, é uma coisa da nossa formação jurídica, assim, que é aquela coisa quadradinha, né, de acordo com a jurisprudência, com a doutrina, e vai, de acordo com a doutrina e jurisprudência, vai. Só que, claro, o direito, ele para evoluir, ele precisa de outras áreas, não adianta. Essa própria área do direito internacional do patrimônio cultural, por exemplo, sem a museologia, sem a antropologia, sem a história, é uma área vazia, assim, é uma área que, né, não faz muito sentido tudo, sem olhar para essas outras áreas, né, para esses outros pontos, né, outros pontos de vista. Então, isso eu acho que toca muito, tanto que no Brasil a gente, acho que a cultura ainda tem aquela pontinha de que são ciências menores, né? As ciências humanas, elas são ciências menores. Exato. Acho que é um equívoco gigante. É verdade. Mas brigadão. Imagina.
Mais alguém, gente? Algum comentário, alguma coisa? É o que eu falei, Rony, eles já estão no ritmo mais Sim, sobreviver sim. no semestre. Nossa, Tá todo super mundo. entendo, super entendo, super entendo. Por isso que eu fiz uma aula um pouco mais leve, assim, embora um delineamento, assim, algo mais assim, de noções gerais mesmo, né, para vocês, porque eu super entendo, assim. A turma de qual semestre, Jéssica? É semestre variado? É uma eletiva, então tem gente de tudo quanto é Ah, semestre, desde o primeiro ao sétimo, assim, tá ah, bem variado. não, não, tranquilo, não. Então assim, gente, assim, palavras finais para a aula de hoje, assim, conselho para vocês, assim, de quem já trabalha, assim, já pegando o gancho com a pergunta da Ana Laura, assim, comentários dela, assim, é que, assim, é isso, o direito, ele empurra um pouco essa noção quadrada para vocês, jurisprudência, doutrina, mas quando vocês forem, assim, mercado de trabalho e tudo mais, vocês vão ver que não é bem isso, né? Então, tem N fatores que vocês têm que prestar atenção, né? Então não se pautem por esse quadradismo que às vezes a própria formação impõe, né, para vocês, né? Ela é importante, ela é importante, mas não é só isso, não é. Vocês vão ter que olhar para outros campos. Então, por exemplo, eu estou vendo amigos meus que estão estudando, por exemplo, processo civil, por exemplo, estão tendo que estudar agora inteligência artificial, porque, né, poxa, tá tendo uma puta mudada no processo eletrônico, etc. Então, só um exemplo para vocês. Então, vocês têm que estar antenados a outras áreas também. Então não é uma formação que fica quadrada e fica sempre quadrada. Não, vocês vão adiante. Assim, então, vocês vão ter que olhar para outros campos, né? E aí, um conselho que eu dou para vocês, que eu dou sempre que eu cruzo com qualquer estudante de direito, tipo, o que eu posso fazer, tal, para aprofundar estudos e tal, assim, participem de atividades curriculares se vocês puderem fazer, o máximo que puderem. Puxando a brasa aqui para internacional, direitos humanos, então, se possível, participem de Moot Courts. Então, é algo que ali vocês vão ter a oportunidade de aprofundar conhecimentos que às vezes não dá tempo de ver numa sala de aula, e às vezes nem vocês vão ver. Esse próprio tema de direito internacional do patrimônio cultural. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha monografia, eu fiz sobre o caso Pavlo Strugar, e eu apresentei para o meu orientador, e ele falou, ele, doutor já, fez mestrado na Alemanha, enfim, um cara super inteligente, tem doutorado em filosofia. Ele olhou assim, nossa, eu nunca ouvi falar nesse assunto. É completamente inovador. E daí chegou para mim, olha, eu confio plenamente em ti, o que tu assinar, o que tu fizer de conteúdo eu assino embaixo, minha orientação vai ser da forma ali, tá? Com a forma correta e tal, etc. E tal. Mas assim, de conteúdo eu não sei nada disso daqui. Por quê? Porque foi um conhecimento que veio de atividade extracurricular. Então é o conselho que eu dou para vocês. Então, que puderem participar de atividade extracurricular, principalmente essas que envolvam multicortes, participem, porque é ali é que vocês vão construir o conhecimento de vocês e vão olhar para outras áreas, outros horizontes, que quando vocês caírem no mercado de trabalho, vocês vão ser grandes diferenciais ali, porque vocês vão estar com novidades na cabeça, né, com cabeça aberta, pensando em outras coisas, etc. Então, fica o conselho para vocês, então. Acho que deu, né? 6h30. Pronto, tava brigando com o microfone. É. Não, gente, assim, esse conselho de Ivone, eu acho que vale muito a pena, tipo, por N razões, na verdade, por estar fazendo outras coisas, eu acabei não participando. Quando na graduação, tem alguns multicortes cortes que também aceitam mestrandos, eu acabei não podendo participar por N contratempos, mas eu acho que, assim, mesmo quem não é da área do internacional, tá aqui, assim, né, porque é a disciplina que tinha no PLE e tal, mas, na verdade, eu gosto de processo, eu gosto daquele passo a passo, para onde que o processo vai e tal. Tá na moda agora essa prática de multicorte, assim, na própria UFOP, o professor Léo Nunes, ele sempre leva uma equipe para simulação para competição de processo. Assim, tem outras por aí também, gente, diversos temas. Uma forma de aprender muito interessante, assim, muito intensa e interessante. Acho que vale muito a pena. Trouxe duas pessoas dando esse depoimento, né? Tanto o Ivonei quanto o Lucas, da outra semana. E é isso, gente.
Ivonei, de novo, muito obrigada, assim, Nossa, foi uma eu que super agradeço. aula. Eu que Nossa, agradeço. não. Eu que Então, agradeço assim, pelo convite. Muito bacana, muito bacana. Qualquer coisa, quaisquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, sem problema nenhum. Se tiverem interesse em fazer pesquisa, tem alguns materiais, posso mandar também. O maior prazer do mundo, assim. Então, estou à disposição. Quaisquer dúvidas e materiais, podem me gente, chamar. Ivonei, assim, é a pessoa que eu conheço que conhece sempre alguém que trabalha qualquer tema. Tipo, ele sempre tem alguém para indicar, algum texto para indicar, então, assim, aproveitem. É isso, gente. Só lembrando que amanhã a gente tem nosso encontro mais de fechamento mesmo. Se vocês não tiverem alguma dúvida, tragam, né, no encontro de manhã. E é isso. Até amanhã para vocês e muito obrigada, Vanei, por ter vindo. Imagina. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Boa noite, né? É,